Olá, meus amigos do esporte, aquele abraço, torcedor pentacampeão do mundo. Eu sou o João Reder, esta é a TV Assembleia. Estamos aqui para apresentar mais uma vez o SP Esporte, um programa feito no capricho, refinado, de bom gosto e tudo isso especialmente para você. O SP Esporte focaliza tudo aquilo que acontece no mundo esportivo, em São Paulo, no Brasil e em todo o planeta. O nosso tema, o tema de hoje do programa, será profissionalização no esporte. E nós contamos com os seguintes convidados. Edinho Silva, o deputado do PT, que estará conosco, já foi jogador, já praticou futebol no começo da carreira dele. Ele vai contar um pouco das suas experiências também e analisar o que está acontecendo com a profissionalização no esporte. Rinaldo Martorelli, grande goleiro do passado e que desde 93 é o presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais de São Paulo. Ele, nos anos 80, substituiu o Leão e atuou por 2 anos pelo Palmeiras. Jogou ainda pela Portuguesa, Taubaté, São Caetano e outras equipes. Encerrou a carreira aos 33 anos de idade no Esportiva de Passos. Eu gostaria mais uma vez de contar aqui com Mário Marinho, como sempre, ex-presidente da CESP, brilhante cronista esportivo, nosso ex-presidente da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, é mais um daqueles que faz com que eu diga que o SP Esporte tem os nomes mais famosos e consagrados da crônica esportiva aqui nesse programa. Ele é o comentarista do nosso programa de hoje. E, por fim, o Fábio Cunha, bacharel em esporte, como coordenador e treinador. Também preparador físico, passou por equipes do interior paulista, do Nordeste e do Centro-Oeste do Brasil. Atualmente presta serviços ao Nacional Atlético Clube. Deputado Edinho, nós já tivemos a sua presença, a sua participação aqui no SP Esporte, mas agora pela primeira vez aqui conosco no estúdio, para a gente poder bater um papo agradável. Olha, João, é um prazer estar participando do programa e saudar aqui o Martorelli, o Fábio, o Marinho, e poder, de alguma forma, colaborar, né? Não só como parlamentar, como alguém que teve uma vivência no esporte, como também hoje como professor universitário que coordena o curso de pós-graduação em gestão do esporte da Uninove, que nós estamos hoje aprovando o primeiro mestrado profissional de gestão do esporte do Brasil. Então, quero aqui também, enquanto professor universitário também, poder colaborar, não só como deputado, com essa reflexão. O Fábio Cunha é bacharel em esporte e atualmente está exercendo o seu cargo lá no Nacional aqui de São Paulo. Fábio, obrigado por ter vindo, viu? É um prazer estar aqui nessa casa. Sempre falar de futebol é um grande negócio, um grande prazer acima de tudo. A gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho aí. Eu com uma experiência como treinador, preparador físico, hoje gerente das categorias de base da Escola de Futebol do Nacional. A gente vai poder falar um pouquinho sobre, desde o começo da carreira dos atletas até a profissionalização. Essa revista que nós estamos mostrando aqui aos nossos telespectadores, que revista é essa, Fábio? Bom, eu sou diretor executivo dessa revista, Gestão no Esporte, uma revista que a editora Segmento acabou de lançar no mercado, essa edição número 1, que é uma revista de capacitação para os gestores esportivos, não só de futebol, mas de modo geral. É uma publicação única no Brasil e a ideia é que a gente possa ajudar o gestor no seu dia a dia. Nós temos também um livro aqui, vamos mostrar o livro, uma publicação sua, né? Isso é um livro que fala sobre a profissão de técnico de futebol, que foi lançado no final de 2010 e é uma espécie de um roteiro para quem quer ser treinador, o que precisa fazer, quais as características, o que tem que estudar, o perfil. Então ele fala até bem abrangente sobre a profissão de treinador. E onde a gente acha esse livro? Bom, o livro ele é vendido somente pela internet no site da editora. Até no meu site tem lá o endereço pela editora Singular. E aí você acha facilmente no site da editora. Olha lá, o seu site, repita, por favor. É fcunha.com.br, aí lá tem uma página dos livros e tem tudo indicado, não só esse livro, como um outro que eu escrevi sobre a violência das torcidas, e aí tem tudo explicado lá no site. Martorelli, obrigado por ter vindo, é uma alegria muito grande tê-lo aqui ao meu lado, dividindo com você
o prazer de ter a sua presença no SP Esporte. Eu que agradeço, João. Agradeço a oportunidade de debater com bancada tão nobre, deputado Edinho, Marinho, que há tempos eu não via, que o Fábio se mostra também um estudioso, e esse mundo acadêmico, né, deputado, precisa desse estudo mesmo, também gosto disso, também faço parte do mundo acadêmico na área do direito, e acho que essa discussão ela tem que ser levada mesmo para a academia, enfim, a gente levar a prática que nós conhecemos tão bem, né, você principalmente, o João, o Marinho, para o mundo acadêmico, para propor sugestões e algumas medidas que possam auxiliar nessa organização que é importante para esse segmento, né? Qual é o site do sindicato para que as pessoas possam acessar e se informar a respeito das atividades da agremiação? João, é o www.sapesp, que são as iniciais de Sindicato Atletas Profissionais de Estado de São Paulo.com.br. Lá a gente tem uma gama de serviços que a gente disponibiliza para os atletas, os convênios, as notícias do nosso trabalho, enfim, está bem atualizado, bem dinâmico. Mário Marinho, obrigado por ter vindo, querido. Estava com saudade de fazer programa com você, viu? Fazia tempo, né? Eu também com saudade, né? Que é sempre um prazer muito grande estar aqui. Eu acho que o nosso programa é sempre de alto nível, debate muito bom. E esse assunto de hoje, né, muito importante, né, que é essa questão da profissionalização no esporte. Eu já estou vendo aqui revista, eu fico feliz quando eu vejo publicações do futebol, porque quando eu fui presidente da CS, foi a primeira vez, há 20 anos, o Martorelli já é presidente há mais de 10 anos, é do sindicato. É 19. 19? É mais que 10, tá vendo? 19 anos. Mas naquela época, quando eu fui presidente da CS pela primeira vez, eu tentei fazer uma biblioteca, né, isso foi em 1985, fazer uma biblioteca lá na CS. Eu fui ver as publicações de futebol, principalmente, né? E de esporte de modo geral. Não precisava de uma biblioteca, eu colocava em cima da minha mesa e acabou, não tinha mais nada, né? A não ser a grande parte dos livros publicados eram técnicos, né? Regra de futebol, regra de futebol de salão, de natação, de handball, de tênis e tal. Mas hoje a gente tem essa quantidade de livros didáticos, né? Uma revista muito boa como essa aqui, já deu a folheada, revista de alto nível, né? Muito bom. Então é muito bom estar vendo essa discussão e tratando desses assuntos aqui. Partindo do Mário Marinho. Não, fica excelente. E nós temos aqui a camisa do Nacional, que você trouxe aqui, tá? Eu queria mostrar aos nossos telespectadores. Na câmera 1 ou 2? Câmera 1, tá? Tá aqui Isso. a camisa do Nacional, olha. Presente dos 90 anos do clube, mas daqui a alguns anos o clube já está fazendo, vai virar centenário também. É muito bonita essa camisa, hein? Para quem é essa camisa? Esse está de presente para você e para o programa. Muito obrigado. Nacional que veio das ferrovias, né? Um dos grandes times que teve origem nas ferrovias. E também a Flâmula, que ele está premiando a todos aqui. Eu sou colecionador de Flâmula, então agradeço também pela Flâmula do Nacional. Prazer. Bem, então, para iniciar o nosso programa, eu gostaria de convocar para vocês, convidá-los a ver um VT, onde nós vamos ver um pouquinho da história do futebol aqui no Brasil. Confira comigo, aí na tela, vai. Este é Charles Miller, que chegou trazendo a bola no início do século XX. 2 bolas ele trouxe. 2 bolas, né? 2 bolas, uma bomba para encher bola e o livro de regras de futebol. Inicialmente, o futebol era praticado pelas pessoas mais ricas. A partir da década de 20, negros e pobres começaram a participar e no Mundial do Uruguai em 1930, os atletas já recebiam salários. No Brasil, existia o chamado profissionalismo marrom. Alguns atletas recebiam favores e dinheiro para jogar. Após divergências entre os clubes, o marco da profissionalização chega em 1933. A política de Getúlio Vargas favoreceu as divisões amadoras. Afonsinho tornou-se o primeiro atleta brasileiro a obter o passe livre na justiça. O jogador foi a Lei Zico. Durante o governo Itamar Franco, na promulgação, essa lei foi promulgada e abriu a possibilidade de profissionalização dos clubes. E depois veio a Lei Pelé, sancionada por Fernando Henrique Cardoso, que, por fim, aí sim, regularizou novos conceitos. Fim do passe em clubes, o direito ao consumidor no esporte, prestação de contas dos dirigentes e a criação de ligas, além da profissionalização com obrigatoriedade da transformação dos clubes em empresas.
Bem, eu acho interessante a gente discutir justamente isso, porque nós sabemos que, dentre os jogadores profissionais de futebol, 97% ganham menos de R$ 2.000. E esse sonho de riqueza, esse sonho de glamour que reveste a carreira do Neymar, do Ganso, do Lucas, isso é uma coisa muito rara de acontecer no mundo do futebol, mas ele vem desde o começo, desde a tenridade do garoto, ele vem alimentando essa ilusão. Eu queria que, a respeito disso, ouvir a opinião do presidente do nosso sindicato, Martorelli. Primeiro, João, indicar o livro, né, escrito pelo Mário Filho, para quem gosta, O Negro no Futebol Brasileiro. Eu consegui achar algumas edições aí recentes, edição de 2003, 2004, mas tem nas livrarias, que fala, que retrata bem a história da profissionalização do futebol brasileiro. É muito interessante para quem gosta. Eu já li umas 3 vezes e não paro de voltar a ele. Mas essa questão, na verdade, quando acabou o passe no futebol brasileiro, nós conseguimos começar a organizar o futebol. E tem um dado curioso para isso, o Marinho conhece bem. O Campeonato Brasileiro ele era comercializado nos anos 90, no começo dos anos 90, por R$30 milhões. Olha só. Desculpa, no começo dos anos 2000, 2001, R$30 milhões. Em menos de 11 anos, esse campeonato ele está em quase R$1 bi. Olha a diferença. Isso, e eu dizia mesmo, que o fim do passe ia obrigar uma melhor organização. Porque, deputado, na minha época, na época que eu jogava, o senhor também viu isso, né, como jogador, o clube ele tinha um problema muito sério de gestão financeira, né? E, para resolver isso, ele vendia 1, 2 jogadores, ele desfalcava a equipe, mas vendia 2, 3 jogadores e botava as contas em dia. Tanto é que tem o caso famoso, né, do Matheus, que ele, na contabilidade, ele colocou o passe do Rivelino lá num valor que ele equilibrou o balanço. Então, os clubes obrigatoriamente começaram a melhorar a gestão, tanto é que hoje, você pode pegar a revista do Fábio, que eu também gostei dela, dei uma folheada e gostei, você discute essa questão do marketing, você discute o licenciamento, e ainda falta bastante, né, Marinho? Ainda falta bastante. Quem vai para uma partida no exterior, por exemplo, eu também sou presidente do braço latino-americano do Sindicato Mundial. E muitas vezes sou convidado para participar de eventos, na Europa principalmente. Então você chega na Espanha, eu não dou sorte de pegar um jogo bom lá, deputado. Eu pego só 0-0, é um horror. Mas o evento em si é uma maravilha. Fábio, uma maravilha que você vai assistir Valência e Atlético de Madrid, é casa cheia, com a bilheteria estourando, né? Então, isso que a gente obrigou quando acabou com o passe. Eu dizia que essa seria um grande passo. Agora, a gente tem que discutir muitas coisas, né? A ilusão, acho que o governo brasileiro ele é obrigado a discutir a ilusão. Eu fui membro do Conselho Nacional de Esportes, eu queria discutir essa coisa de elucidar, né, o pai. O pai tem que saber que não é só o fato de ele jogar o filho dele no futebol que ele vai ficar rico. Ele tem que saber os riscos que ele corre, o que ele pode causar de problema para a saúde do filho. Eu tenho uma sequela no braço, que eu tenho uma indicação de prótese no braço. E 95% dos jogadores, dos ex-atletas e dos atletas de alto rendimento têm problemas seríssimos, né, na sua estrutura física. Depois o Fábio pode falar disso. Então a gente tem que discutir algumas questões para poder esclarecer o público, para parar de ver só cifrão. Quando o menino dá um chute direito numa bola, o pai começa a ver cifrão. Falou, opa, ganhei minha vida. E a coisa não é bem assim. Tem o imponderável, né? Tem essa questão mesmo da falta de oportunidade, que tem muita gente. Acho que a gente tinha que começar a discutir a qualificação do atleta, qualificação como profissão, né? Para ver se consegue dar um outro rumo para a coisa. Enfim, eu acho que é um debate que ele é bem extenso e dá para a gente ficar aqui 3 dias falando. Falando na ilusão, o deputado Elinho Silva tem uma história para contar de vida. Ele começou na Ferroviária, nas categorias inferiores. Ele mesmo diz que durante esse processo, esse início de carreira, ele percebeu que futebol não era bem o negócio dele. Conte para nós essa história, Edinho. Olha, primeiro, o que eu penso? No Brasil, um país onde o futebol faz parte da cultura, ele é um patrimônio cultural, é muito difícil um menino que convive no dia a dia com futebol não sonhar em ser jogador de futebol, porque é uma projeção. Se você pensar nos Estados Unidos, o handebol, o basquete,
futebol americano tem o mesmo impacto. Se você pensar na África do Sul, rugby, e aí vai, é uma questão cultural. Claro que todo menino sonha em ser jogador de futebol, você tem a expectativa. E claro que é um funil. Na verdade, e não é só... Claro, o futebol, pela massificação que ele tem um funil onde boa parte daqueles que sonham ficam de fora, mas qualquer profissão tem funil. Qualquer profissão tem funil. O que nós temos que imaginar, João, é que o processo de modernização do esporte, e chegou no Brasil no final do século XX, mas se nós pegarmos na década de 70, no final da década de 70, década de 80, os Estados Unidos já havia profissionalizado o esporte. Se nós pegarmos a Europa, o futebol já no final da década de 80, ele se torna um produto. O que acontece no Brasil hoje, que nós estamos meio impactados, é que o futebol se tornou um produto como qualquer outro produto do mercado. E esse fortalecimento do futebol como um produto a ser comercializado, ele desencadeia uma série de transformações em série. Como o Martorelli estava dizendo, hoje você negocia um campeonato quase R$1 bilhão, e a tendência é que isso cada vez mais se valorize. A questão é que, a partir daí, você coloca mudanças em cadeia, na concepção de gestão, porque você está falando de muito dinheiro, você está falando de interesses empresariais, você está falando, portanto, de quase uma imposição da necessidade de profissionalização. Isso chega nas categorias de base. Eu não tenho nenhuma dúvida que o final da lei do passe foi um imenso avanço, mas é o que eu sempre debati, inclusive com o ministro Orlando, que era muito sensível a isso, é que nós temos que aperfeiçoar a legislação, porque hoje você terminou com a lei do passe, mas você criou outras figuras que, do ponto de vista da relação profissional, são tão nocivas quanto o passe. A figura do empresário, do procurador. Está bagunçando tudo. Não, e lesa o clube formador. Porque quando a gente fala em futebol, nós temos aqui o Fábio, que é do Nacional, não estamos falando só de Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Internacional de Porto Alegre, Santos. Nós estamos falando de clubes que hoje, outras mudanças que ocorreram, que vivem na penúria e que muitas vezes investem na formação de um garoto e muitas vezes esse garoto, por recursos que são dados aos pais, assinam procurações aí que às vezes desconhecem, inclusive do ponto de vista jurídico, o papel da procuração, e faz com que esse garoto se torne prisioneiro de uma relação, tanto quanto ele era prisioneiro da lei do passe. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que o futebol brasileiro vai passar ainda por um processo longo de modernização. Mas não é a modernização só de fortalecimento do futebol como um produto de mercado. Nós temos que aprimorar a gestão, inclusive a questão da base. Porque, como eu já disse, tem um funil. Né? Você hoje, se pegar qualquer clube, pegar o Nacional deve ter lá de 200 a 300, eu nem conheço a estrutura, mas de 200 a 300 garotos. Quanto tem lá, Fábio? Nós temos hoje cerca de 250 garotos. Isso é isso. Jogam 11 no profissional. Jogam 11. Então você está vendo que, olha aí o funil. Existe um funil. O que você tem é que preparar esse menino para que ele entenda que existe o funil, portanto, ele pode ser um jogador que tenha um salário de manutenção da vida dele, mas ele pode também não ter esse salário, portanto, ele tem que estudar, ele tem que ter outra alternativa de trabalho, alternativa de emprego, né? Ele não pode ser refém da possível profissionalização do futebol. E ainda tem um outro problema, o Martorelli sabe disso, que é a questão da Previdência. Nós temos que mudar o sistema da Previdência no Brasil, porque o que nós temos de ex-jogador de futebol, e é tão grave como a situação dos garotos, João, eu fui prefeito de Araraquara, eu tinha vários amigos que jogaram comigo na Ferroviária, vários eu tinha que correr atrás para arrumar emprego, senão passava fome. Inclusive jogador que jogou no Corinthians, que jogou em time grande. Porque você não tem um sistema de previdência. Como, por exemplo, você tem, vou pegar um exemplo, não vou pegar nem Inglaterra, Espanha, vou pegar um exemplo como Portugal, onde você tem um percentual da renda que é destinada para uma carteira, e quando o jogador se aposenta ou por lesão,
ou por idade, ele se aposenta com o salário, uma média salarial, mas do contrato em exercício, e não a média, muitas vezes, o salário mínimo. Você concorda que essa poderia ser a solução, Marinho? Eu concordo que todos os problemas levantados pelo deputado existem mesmo. O deputado tem razão quando ele fala que toda profissão tem um funil, né? Toda ela tem um funil. É que o futebol desperta mais ilusão. É mais ou menos, deputado, como em casa a mãe tem uma filhinha baixinha, gordinha, e ela acha que aquela menina vai ser Gisele Bündchen. Ah, vai ser modelo, tem que ser modelo. Então. O menino deu um chutinho de bola, mais ou menos, o pai já acha, é o novo Neymar. Porque vai ver, nem se lembra do Pelé mais, é o Neymar, é o novo Neymar, né? Nem toda menina vai ser Gisele Bündchen, nem todo menino vai ser Neymar, e nem todo Neymar tem o pai que o Neymar tem também, né? Que não forçou, que orientou, que está orientando o jogador, né? Que está botando na linha, que não deixa sair, porque é muito fácil também sair dessa linha, né? Porque os amigos, entre aspas, os amigos que se cercam esses jogadores, é uma turma, sabe? Olha, eles formam uma turma, a turma da laje, churrasqueira na laje e tal. São chupis que ficam ali em torno do jogador e fazendo com que o jogador acredite que ele é sempre o maioral, que aquilo não vai acabar, que ele é sempre assim, e de repente cai nessa situação que disse o deputado aqui de penúria, né? De penúria, apesar de ter jogado num time grande, ter sido artilheiro, essa coisa toda. Então, a profissão de futebol, acho que de jogador de futebol, do esportista de um modo geral, né? Hoje já está um pouquinho, mas nós estamos caminhando, nada perfeito, né? Mas nós estamos caminhando bem melhor do que era nos anos 70, nos anos 80, quando o Martorelli jogou, por exemplo. O Mário Marinho falou sobre essa importância da família, da formação familiar, citando como exemplo o pai do Neymar. Você percebe isso no seu trabalho junto a essa molecada? Sim, acho que lá no clube nós temos assim os pais da grande maioria dos jogadores, porque nós não temos nenhum jogador alojado de fora no Nacional hoje. Todos os nossos jogadores, tanto da escola quanto já dos times federados, são todos aqui da Grande São Paulo. E os pais sempre estão acompanhando. Mas eu acho que o grande problema que a gente tem que ver, que a maioria acho que não sabe, que nós temos mais de 800 clubes profissionais no Brasil. Só que profissional só na palavra. Efetivo mesmo, uma minoria. E o grande problema que eu acho começa pela gestão. Que nós temos hoje, o treinador é profissional, o atleta é profissional, os demais membros da comissão técnica são profissionais, mas os gestores não são profissionais. Então o que não pode acontecer é colocar um diretor de futebol que ele era, sem menosprezar ninguém, mas que ele era padeiro, por exemplo. Ele tem que entender do futebol. E aí os problemas que muitos atletas têm é porque o gestor não entende nada de relacionamento humano, de liderança, de como funciona você trazer um garoto para São Paulo que vem de Rondônia, que ele está longe da família. Então você tem que dar escola, tem que dar apoio psicológico, tem que ter assistente social, uma série de coisas. Então simplesmente joga o garoto num alojamento, sem apoio nenhum, porque o dirigente só vê aquilo como um produto, ele vê o atleta como uma mercadoria. Ah, deu lucro, vou vender ele no futuro, muito bom. Não vendeu, joga fora, amanhã pega outro. Só que primeiro de tudo está lidando com um ser humano. Então, e como o deputado falou, é um funil muito grande, a grande maioria que nós temos hoje lá no Nacional, 250, 260 garotos, se um ou dois forem profissionais, nós já estamos felizes. Porque não vai. Então a gente prepara, nós oferecemos aula de inglês, aula de regra, aula de fisiologia, de nutrição, esse tipo de orientação, porque a gente sabe que a maioria dos garotos ali não vão ser atletas profissionais. Então eles têm que seguir, vão virar engenheiros, advogados, né? Então a gente tem que orientar, cobra a escola, porque o garoto ele tem que ter uma outra profissão. Então acho que assim, o apoio do pai é fundamental, tá lá no dia a dia, cobrar, ver o que o garoto está fazendo, mas o clube tem que dar esse suporte também. Não pode simplesmente jogar o garoto num alojamento. Teve até um caso, o Ministério Público mandou fechar o alojamento do Atlético Mineiro, porque os garotos estavam no alojamento, todos menores de idade, não tinham as 5 refeições que exige a lei. Inclusive o Ministério Público foi lá no Nacional para fazer uma verificação para saber as condições, porque nós temos um garoto só menor de idade, mas que está no profissional. Mas ele está indo na escola, ele tem todas as refeições, o alojamento é adequado. Como é pequeno, a gente não tem alojamento para a base, só para os atletas profissionais.
Mas então é justamente que tem que ser um conjunto. É família, clube e o poder público, todo mundo unido para justamente a gente conseguir ter um produto e uma condição melhor para os atletas. Vamos a um rápido intervalo. Fique comigo que eu estou com você, eu volto já já. Voltamos com SP Esporte pela TV Assembleia, hoje focalizando a profissionalização no esporte. E vocês sabem, todos que estão nos assistindo, que são poucos, como você vai ver agora na tela, os jogadores brasileiros que atingem o sonho dourado. Você vai ver agora nesse VT que nós vamos apresentar para vocês. Craques como Kaká, o quinto jogador mais bem pago do mundo, incluindo salários e contratos publicitários. São poucos os que atingem esse sonho. Grandes revelações que os clubes estão conseguindo segurar por aqui, como o atacante Lucas, do São Paulo. Está segurando também as duras penas, né? Não só o São Paulo, como o Santos também está conseguindo manter as suas estrelas na competição, nos campeonatos que disputam. Como o Neymar, maior salário do país. Foi uma luta para manter o Neymar. E o meia Paulo Henrique Ganso. Isso o Santos está mantendo. E eles não foram vendidos, né, Martorelli? Essa palavra parece que não lhe agrada muito. Não foram negociados. Vendido a impressão que é uma mercadoria. Nós, felizmente, eu falo isso porque eu sou da época do passe, né? E o passe me deixou, aos 27 anos, 1 ano e meio parado, sem salário. Isso o grande público não sabe. Palmeiras, para me pôr de castigo, me deixou 1 ano e meio sem salário, encostado. Eu tinha proposta só do Botafogo, do Flamengo, do Corinthians e do São Paulo, só. E eu fiquei de castigo. Então, nós fizemos um trabalho, inclusive, foi o deputado Arlindo Quinalha, o autor do primeiro projeto que extinguiu o passe. Lá em 94, depois que nós fizemos um seminário na PUC, um debate na PUC, que discutia, começava a esclarecer a opinião pública o que era o passe, né? Então, essa coisa de... E naquela época se usava essa expressão de foi vendido. Vendido. É porque era do clube mesmo, né? O clube não queria, por mais que eu tivesse vontade de sair do clube, por mais que tivesse propostas, o clube, para me castigar, chegava a proposta, ele colocava um valor da negociação de 20 milhões. O clube chegava uma proposta de 20 e falava, não, agora eu quero 30. E quero 40. Quer dizer, era para pôr de castigo mesmo. Era uma coisa terrível. E eu queria aproveitar a abordagem do deputado para concordar e discordar, né? Porque quando se acabou o passe, a gente começou com outro debate, com outro discurso. E esse discurso do deputado é importante, até mesmo para aproveitar e fazer um esclarecimento para os atletas que nos assistem e os pais deles. Quando aparece a figura do empresário, que é uma figura nociva, na sua maioria, como regra, né? Sem desconsiderar as exceções, é uma figura nociva, o atleta só se atrela a ele se ele quiser. Então, parte da vontade burra, mas da vontade burra do atleta. E na nossa época, a gente não tinha essa opção de nos atrelarmos a gente tinha que ficar atrelado ao clube pelo sistema que estava posto. Agora, tem uma coisa que é mais importante, e isso acontece toda semana no sindicato. Os atletas chegam querendo desfazer essa relação. E essa relação já está desfeita. Porque o contrato ele é abusivo, ele é unilateral, né? É só o empresário ganhando, é o agente ganhando. Então, eu cansei de rasgar contrato. O empresário, para ele ter esse contrato válido, ele tem que dar uma contraprestação naquilo que ele está ganhando, e ninguém dá. Então, fala assim, eu vou empregar o Fábio, se eu empregar o Fábio, eu ganho 20% nisso, se eu empregar, eu ganho 20%, 30% naquilo, mas se ele ficar desempregado, não dou nada para ele. Então, existe uma contraprestação, não existe uma bilateralidade, que é um dos requisitos para o contrato. Então, os contratos são todos anuláveis, você pode rasgar e jogar fora, né? Pode desfazer. O empresário, o agente, o procurador, ele tem que representar a sua vontade, mas a sua vontade ela não está extinta.
Viu, atleta? A sua vontade não está extinta. Você pode ter a vontade, se o Fábio é meu procurador, eu quero negociar com quem quer que seja, eu tenho um compromisso dele de 20%, 10%, eu negocio e depois eu dou a parte dele. Eu não sou obrigado a esperar que a vontade dele prevaleça sobre a minha. Então existe uma falta de entendimento aí, uma ingenuidade até, eu diria, dos atletas, dos pais dos atletas, que atrapalham todo. Eu vejo grandes agentes e grandes empresários que cansei de rasgar contrato. Esses grupos de investimento, cansei de rasgar contrato. Então, a coisa não é... A gente está num outro nível, infelizmente, e precisa desse esclarecimento. Deputado. Não, eu não defendi a lei do passe, não, porque eu sou totalmente contra. Eu não sei se passou essa ideia. O que eu disse é o seguinte, que inclusive, por dificuldade de entendimento jurídico, Sim. porque o que nós temos que entender, boa parte dos garotos que estão nas categorias de base, boa parte deles vem dos setores mais populares, muitas vezes que os pais, ou às vezes nem existe a figura do pai, existe a figura do provedor, da provedora, não tem conhecimento jurídico. Quando acaba a lei do passe, que é um avanço, e eu também não sou contra as empresas de administração de carreira, não, isso tem em todo lugar. E tem que ter mesmo. Tem de cantor, tem de atriz, eu acho que você tem uma empresa de administração de carreira, onde seja um negócio sério. Agora, o que apareceu, João? Tem aquela figura que fica do lado de fora do centro de treinamento, os clubes pequenos, do campo onde os clubes treinam. Os grandes também, deputado. Olhando os garotos, tem um pouco mais de qualidade. E aí chega muitas vezes para o pai, família humilde, e fala, eu dou R$1.000 para o senhor assina a procuração do filho do senhor, vai no cartório, e além do que não sabe que procuração... É o que ele está falando. Procuração é revogável. Sim, ela é revogável. Você é meu procurador, eu juro que eu não quero, mas põe lá, olha, uma multa de R$100.000 para você revogar. O pai olha aquilo, assusta. ele fica apavorado. E aí, fica vendendo ilusão. Esses, muitas vezes, vendem ilusão para os garotos. Não, porque eu vou te pôr no Flamengo, vou te pôr no Fluminense, vou te pôr no Corinthians, no Santos. Vende ilusão, cria expectativa no garoto, frustra muitas vezes os garotos, às vezes aniquila um talento. E o pior, né, que aí todos sabem, eu fui prefeito de Araraquara, ajudei a montar a reestruturação da ferroviária, que quando eu cheguei na prefeitura estava falida, que era uma marca da minha cidade. Criei a primeira SA de capital fechado para fazer gestão profissional futebol da ferroviária. O que eu cansei de ver na ferroviária? Mesmo, né, claro, eu era o prefeito, ajudei, mas eu nunca tive na gestão do clube. Às vezes a ferroviária estava lá cuidando do menino, não sei o quê, dava passe, ajudava com cesta básica. Aí chegava o tal do procurador, pegava o menino e levava para um outro clube. De porta de cadeia, né? Nada daquilo. Hoje não. O Martorelli sabe, tem um contrato de formação que protege o clube formador, porque tem que proteger o clube formador. O clube ele tem o direito, pelo menos, de ser ressarcido daquilo que ele investiu no garoto também. Não pode existir a lei do passe, não pode. Agora, você não pode penalizar, porque um garoto no Corinthians ninguém tira. João, ninguém tira um garoto do Corinthians, não sei se for o Barcelona, mas não tira, porque tem aparato jurídico. Agora você pega o Nacional, às vezes ele está lá ajudando o garoto, comprando remédio, ajudando a família, por anos. Aí chega alguém, pega tudo que o clube investiu, se perdeu. Foi por água Tem abaixo. que proteger o clube formador. É como um advogado de porta de cadeia, que fica ali esperando a oportunidade para entrar e ver se vai poder se completar. Eu penso, João, que nós temos que, é um desafio, nós temos que mudar a legislação brasileira em relação a essa questão do agenciador. Eu acho que ter empresa de gestão de carreira é uma coisa. Agenciador, essa coisa só de dizer, é o empresário reconhecido FIFA. Tudo bem, pode ser reconhecido pela FIFA, mas a legislação brasileira tem que proteger o garoto. Tem que proteger. A FIFA está fazendo, desculpa. A FIFA está em congresso agora, se não me engano, mas, teve agora 15 dias atrás, e uma das discussões era essa, que já é um passo ainda que tinha, mas de limitar ganho de empresário. Né? Mas já tem isso, faz tempo. Mas agora a Europa está exigindo isso. Quer dizer, é 20% como máximo. Isso não é 20%, não. É um teto. Por exemplo, se você vender um jogador por 100 milhões, você não vai ganhar 20. Negociar, desculpe. Vender o passe que a gente falava antigamente. Negociar 100 milhões, você não vai ganhar 20%. Vai ganhar no máximo, o teto que eles estão querendo colocar são $2 milhões. Quer dizer, se você vendeu o Neymar para lá por $100 milhões, não vai ganhar 20%, 20 milhões de dólares, nem 10%. O que a Europa está tentando botar é esse freio.
são 3%, nunca ultrapassando de 2 milhões de dólares. Que já Mas é um passo. eu acho perfeito. Eu só queria deixar claro, deputado. Não, tá certo. Não, deixar claro, porque assim, quando a gente vem discutir a liberdade do atleta, muita gente confunde que a gente não quer a segurança do clube. Não é isso. Nós queremos a segurança do clube, sim. Inclusive na questão da formação. Só que isso não é jurídico. Porque você falar para um atleta, para qualquer cidadão, falar que ele não pode se transferir daqui para lá, é inconstitucional. Não é não transferir, Martorelli, ele pode se transferir desde que ele possa ressarcir. Porque é a mesma coisa, você investe na formação. Eu não estou dizendo que o garoto tem que estar preso, não tem que ter passe, mas o clube tem que ser ressarcido. Porque para o Corinthians, isso não significa nada. Para o Nacional, para o Juventus, para a Ferroviária, deixa eu concluir para o para você entender. Noroeste, É duro. é muito difícil. Deixa eu concluir para você entender. Eu estou dizendo que é inconstitucional porque minha formação é jurídica. Eu fui fazer até o mestrado para tentar me convencer do contrário, daquilo que eu acreditava, e não consegui. A minha convicção está mais fortalecida. Mas quando a gente vem falar em ressarcimento, por exemplo, na última alteração que teve na Lei Pelé, eu fui vencido quando eu propunha que a gente seguisse um modelo da FIFA, do regulamento de transferência da FIFA, que eu sou auditor na FIFA também, que é para criar faixas e com base no clube que está recebendo o menino. Porque a gente tem um problema, né? Porque se é o Fábio que está sendo o jogador, né? E ele não tem potencial para ser um grande jogador, o Nacional não está nem preocupado com ele. Mas se fosse o Neymar, no caso do Fábio, o Nacional queria 30 milhões e não dá para negociar assim. Então, quem que recebe esse menino? O Palmeiras? Está recebendo o Fábio ou o Neymar? Quanto o Palmeiras gastaria para ter aquele atleta? 200 mil reais? Nacional, está aqui 200 mil reais e acabou. A gente tem que seguir um modelo que seja mais exequível, mais palpável para a nossa realidade. Mas a lei diz isso, pouco né? concreto isso aí. Como é que vai saber Então, quanto é que o time vai gastar? Mas a lei de esse é mais fácil formação, do que o viu, contrário. Marinho? Mas a lei de formação estabelece isso. A nova legislação que protege o clube formador Mas estabelece. desde 98, deputado. Não, Só mas que nem o clube contabilizava a nova agora, recebia. do final do governo Lula, tem uma mudança de legislação que protege o clube formador e estabelece. É aquilo que o clube formou com uma remuneração adequada. Ainda está faltando, porque dentro- falta a regulamentação da lei. Eu estou trabalhando no grupo que regulamenta a lei e está parado lá com o ministro. A gente tem que retomar isso. E quem vai credenciar o clube formador é a CBF, que também é um erro. Enfim, é a discussão. A gente quer o fortalecimento do futebol interno. Tanto é que já está mais fortalecido. Mas a gente precisa discutir muito mais a situação. Vamos ver como é que um jogador começa a sua carreira. Você acompanha comigo na tela. Os meninos jogando no terrão da periferia, alimentados pelo sonho, logicamente, das fortunas, das manchetes, dos holofotes, da mídia e tudo mais. E o Nacional, que é um dos clubes que mais revela jogadores na capital. Jovens da categoria infanto-juvenil, e nessa fase eles passam a ser alvo direto dos olheiros empresários. Você percebe isso no seu trabalho, Fábio? Não, lá dentro do Nacional, pelo menos por enquanto, nós não temos essa figura. Durante os jogos, a gente não tem como controlar, porque principalmente jogos de categoria de base aqui no Campeonato Paulista, e na maioria não tem cobrança de ingresso, o acesso é livre, mas a gente tenta o máximo possível blindar os atletas dessa figura, porque como você falou, às vezes tem garotos com 10 anos que já tem um procurador, já tem um empresário, a gente não sabe nem se ele vai chegar a ser um atleta profissional, mas já tem alguém ali falando o que ele tem que fazer, o que ele não pode fazer, e às vezes querendo dar palpite até no trabalho do técnico no dia a dia, ou como o clube está investindo nesse atleta. Então a gente tem hoje no Nacional, como o nosso treinamento é feito todo dentro do centro de treinamento do clube, não entram, dependendo do treino, nem os próprios pais podem acompanhar, porque nós também tivemos problema com os pais que ficavam no alambrado ali, ofendendo o treinador e jogador, e mais atrapalhavam do que achando ajudavam. que o filho está perseguido. Exatamente isso. O treinador repreende o atleta por algum problema disciplinar e o pai acha que está perseguindo, ou põe no banco, acha que o filho... Aquelas coisas que a gente sabe que pai às vezes tem. Então a gente tenta blindar ao máximo com relação a procurador. Só que às vezes não tem como o clube, principalmente um clube igual o Nacional, um clube pequeno, certificar, porque você blinda dentro do clube. O garoto sai, dobrou a esquina, a pessoa já está ali, já vem
como deputado, fala, vem aqui, eu te dou um par de chuteiras e você assina aqui para mim. E vende essa ilusão para o garoto. E um pai, normalmente de uma família humilde, não tem às vezes um preparo, acredita numa história bem contada, bonita. Às vezes o empresário aluga um carro importado, que às vezes não tem nem dinheiro para ter isso, ou um carro melhor, chega lá e fala, olha, eu vou levar seu filho para a Europa. E pega e leva e larga, como muitos casos que a gente vê aí de jogadores que foram para a Europa e passaram fome, ficaram em aeroporto. Eu já trouxe um monte de lá. E até a gente já viu, eu já peguei em clubes do interior, o empresário leva e larga o jogador lá. Se o jogador, para fazer uma avaliação, o jogador não é aprovado, o empresário desaparece. Às vezes o garoto não tem dinheiro nem para pegar um ônibus e voltar para casa. E o clube pega e tem que dar o ônibus a um jogador que estava em avaliação. Então, sabe, tem esse tipo de problema, é muito comum. Esse problema que ele falou sobre esses jogadores que, inclusive, vão para a Europa, está tendo uma lei agora, né, que está se pretendendo votar uma lei aí que impeça a saída de menores de 18 anos com tanta facilidade do Brasil, né, Marinho? Mas esse aí realmente é um problema sério. Como disse o Martorelli, não tem amparo jurídico, né? Porque vem o Real Madrid aqui, está lá o meu netinho, que eu já estou falando que o próximo Neymar é ele, entendeu? E vem o Real Madrid, eu quero levar ele para lá. Fala, pô, tudo bem, você me leva, né? Leva o pai, leva a família, vamos para lá. Né? Aí você está levando um garoto aí de 10, 12, 13 anos, que é o que está fazendo. Mais isso. de 100 jogadores está preocupada com isso. Tá, né? Pois é. Meninos, mas teve isso há pouco tempo, tem um no Brasil. Aliás, tem um de basquete, um garoto de 2,3 metros, que tem 13 anos de idade, está no Real Madrid, treinando basquete no Real Madrid, um brasileiro. Quer dizer, acontece, aí é difícil tipo de segurar. relação só se dá e só se concretiza sobre o manto da FIFA se a família toda for se transferir também. Senão, a FIFA não permite, não. Não Isso permite? Já é alguma coisa. Já é uma forma de segurar, coisa, né? Tá certo, deputado, já é uma maneira, pelo menos, de dar uma estrutura mínima que seja para o menino lá fora, né? Eu acho o seguinte, João, como eu estava dizendo, eu penso que nós vamos viver mudanças profundas na estrutura de gestão do futebol no Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Não só pelo advento da Copa do Mundo, que vai acabar impondo novos parâmetros de gestão do futebol brasileiro, como aquilo, a gente às vezes acha, e muita gente acha, que hoje o modelo de futebol ele é algo apartado da economia, do sistema político, do modelo de gestão do Estado. Isso é um equívoco, né? O futebol ele é um produto e está inserido dentro das relações econômicas como qualquer outro produto. O Neymar não está no Brasil, o Lucas não está no Brasil, o Ganso não está no Brasil, o Leandro Damião não está no Brasil de graça. A Europa vive uma crise econômica profunda. Também. Que ajuda também a manter a turma O Martorelli aqui. sabe disso. O ano passado nós tivemos greve dos jogadores espanhóis. Greve. Por quê? Porque a economia está em crise, tudo aquilo, houve uma queda de faturamento dos clubes por conta da crise econômica da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia. O Raio Vallecano foi campeão da segunda com 7 meses de salário atrasado. Então, tudo isso... Então, hoje, o Brasil se torna mais competitivo porque a nossa economia está mais forte, a nossa capacidade de geração de riqueza é maior. Então, hoje o Brasil se torna um polo de atração. Então, isso é um sintoma de outras mudanças que vão acontecer. E nós seremos obrigados a mudar o modelo de gestão. Essa concepção do prático, né, daquele que faz a gestão por percepção, por experiência prática, eu não acho que a experiência prática não seja fundamental, mas a experiência prática vai exigir muita capacitação. Nós teremos um nível de profissionalização do futebol ainda maior que nós estamos vendo. Isso vai provocar mudança na legislação, mudança nas relações de trabalho, mudança nessa forma de regulamentar as categorias de base, o fim dos abusos. Tudo isso eu penso que é uma agenda colocada para o futebol brasileiro, que nós temos que estar preparados, não só nós, eu me coloco aqui como parlamentar, mas também como professor universitário que estuda o futebol, os atletas vão ter que estar preparados, a imprensa vai ter que criar uma agenda totalmente diferente daquela que nós tínhamos na década de 80, na década de 90, não tenho nenhuma dúvida disso. Na realidade, eu entendo que experiência não se improvisa. Não é verdade? Como ele disse. E existe muito improviso no mundo da cartolagem dos diretores ainda. Eu quero as suas considerações finais, por favor, Martorelli. João, é isso mesmo. Eu concordo plenamente com o deputado, com o Fábio. A gente tem que melhorar, porque o futebol,
a gente dizia antes do programa, ele tem fatores, tem segmentos, né? Que é o profissional, de entretenimento e negocial. Ele tem que ser trabalhado em cada setor, com gente capacitada. A gente tem que estudar mais o futebol. É o que a gente procura fazer. Eu, como sindicalista, como um ex-atleta, eu estudo o futebol para falar juridicamente, eu estudo o futebol, vou buscar outras experiências, outros exemplos, e a gente precisa trazer isso para cá. Não adianta só a gente ficar imaginando, porque o fulano fez, deu certo, mas fez sem querer. Vai dar certo uma vez. A gente precisa fazer isso aqui dar certo de 99 em cada 100 vezes. E precisa de mais empenho, precisa de ter mais gente capacitada e mais gente preocupada com isso. As suas considerações finais, Fábio Cunha. Bom, eu acho que a gente tem que, primeiro de tudo, acabar com o empirismo no esporte. Principalmente no futebol, que é o nosso principal esporte. Então, aquela coisa de que, porque eu fiz assim há 30, 40 anos atrás, isso hoje não existe mais. Com a tecnologia, internet, o mundo de hoje, não dá mais para a gente ouvir que o atleta nasce feito, o craque nasce assim, isso não. Você pode formar um bom jogador. Um atleta excepcional, ele tem que ter uma predisposição genética, mas você pode formar. E formar engloba todos os setores, desde o gestor, o principal dirigente de uma entidade, até o treinador, preparador físico, empresário, se tiver essa figura, um gerente de carreira, né? Vamos usar esse termo, não empresário. Então, acho que a gente precisa mais capacitação. Então, cursos de gestão esportiva, porque até pouco tempo atrás o gestor era aquele amigo do presidente que está ali sempre, então a gente tem que profissionalizar no geral. O treinador também tem que se profissionalizar, não pode ser um ex-jogador, simplesmente parou de jogar e vira treinador. Ele tem que estudar como funciona o futebol. As considerações finais do deputado Edinho Silva. Bom, João, primeiro dar os parabéns a você pela iniciativa. Eu penso que esse é um debate de muito fôlego. Eu, inclusive, espero que você, como uma grande liderança da imprensa esportiva brasileira, obrigado, continue pautando essa questão da gestão. Eu estou tentando lembrar o autor aqui, eu li o livro há um tempo, acho que é Ferran, que é o gestor do Barcelona, ele escreve um livro que chama Bola Não Entra Por Acaso. Ferran Soriano. Isso. Todo mundo deveria ler esse livro, que é exatamente isso. A síntese do livro é a seguinte: a bola não entra por acaso. Exatamente. A bola entra porque existe um planejamento, a bola entra porque existe um projeto pensado, a bola entra porque dentro desse projeto o jogador tem um perfil, o treinador tem um perfil. Então, tudo planejado leva o Barcelona a ser o que ele é hoje. Não é fruto do acaso. Então, eu penso que você pôs aqui um debate atual que nós temos que dar prosseguimento. Destaque final rapidamente, por favor, Mário Marinho. Ô, João, mais uma vez, muito obrigado por me chamar aqui para participar. E é ótimo a gente ver esse debate nesse nível, trazendo ideias, que é assim que a gente vai chegar em algum lugar. Né? Se a gente não botar o assunto para rolar, a gente não chega em lugar nenhum. Muito obrigado. É isso aí, eu quero agradecer o carinho da sua atenção. Estamos terminando aqui mais uma edição do SP Esporte e muito obrigado por ter permitido que eu entre na sua casa, sem falar com licença, né? Muito obrigado mais uma vez, como eu estou agradecendo a você, telespectador. Já ganhei meu vintém, falei pouco, falei bem, não difamei ninguém. Até a próxima oportunidade. Boa sorte. Amém. Tchau, tchau.